Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Matheus Antunes e eu vou prosseguir com a aula a pedido da Thaís Tomocani, valendo pelo pré-vestibular Mafalda de 2020. O tema de hoje é super simples, pH, é super recorrente em vestibulares, não é difícil se vocês dominarem os fundamentos e com certeza se vocês encontrarem com isso nas provas, se estudarem não vão ter problemas, certo? Para introduzir o assunto de pH, vale a gente apresentar um conceito de equilíbrio iônico da água. Eu acredito que a essa altura, no curso de vocês, das aulas anteriores, acredito que da aula anterior, vocês já estejam familiarizados com o conceito de equilíbrio, certo? Que toda substância química ela está passando por um equilíbrio dinâmico, em que ela fica alternando a composição das moléculas que formam essa substância. Na água líquida, ocorre o seguinte equilíbrio. H2O líquido está em equilíbrio com H+, aquoso, mais OH- aquoso. E é possível calcular a constante desse equilíbrio. Vocês já viram também das aulas anteriores que existe uma constante de equilíbrio para cada situação de equilíbrio dinâmico na química, certo? Como que eu calculo essa constante? Essa constante de equilíbrio, a constante de equilíbrio para esse equilíbrio especificamente, ela é extremamente importante e tem o nome de produto iônico da água e é simbolizada por Kw. Como que a gente determina o Kw? O Kw é igual à concentração de H+ vezes a concentração de OH-. Para água pura, a 25 graus Celsius, a concentração de H+ é igual à concentração de OH- e vale 10 elevado a menos 7. Portanto, se você fazer as contas, você vai chegar que Kw é igual a 1 vezes 10 elevado a menos 14, certo? Ou só 10 elevado a menos 14. Ok? Tranquilo até aqui? Acredito que vocês não estejam tendo dificuldade. Bem, vamos relembrar um pouquinho a definição de ácido e de base, certo? Uma substância considerada ácida, quando em solução aquosa, libera H+. A exemplo, o HCl. HCl é um ácido forte, em água libera H+, mais Cl-. E uma substância básica é aquela que na solução aquosa libera OH-. Por exemplo, o hidróxido de sódio, NaOH, em água libera Na mais OH-, certo? É super importante porque a gente vai falar de acidez e basicidade e a gente precisa ter em mente bem definido o que é o conceito de ácido e o que é o conceito de base. E isso é uma coisa que a gente já viu do decorrer do curso. Vamos falar sobre meio neutro. O que é o meio neutro? O meio neutro é quando a concentração de H+ é igual à concentração de OH-. Como a gente falou do exemplo da água pura, que a concentração de H+ e de OH- era igual e equivalia a 10 elevado a menos 7, certo? No meio neutro, a concentração de H+ é igual à concentração de OH-. Já no meio ácido, o que a gente pode imaginar? Substâncias ácidas são aquelas que liberam H+ em solução aquosa. Portanto, vai ter um desequilíbrio em relação ao meio neutro, em que a quantidade de H+ agora passa a ser maior que a quantidade de OH-, certo? Num meio ácido, o ácido vai lá, em solução aquosa, libera H+. O que vai acontecer? A concentração de H+ vai passar a ser maior que a concentração de OH-. Por isso, em um meio ácido, a concentração de H+ é maior que a concentração de OH-. Já no meio básico, a gente pode esperar o oposto. Se substâncias básicas liberam OH- em solução aquosa, o meio básico, a concentração de OH- vai ser maior que a concentração de H+. Certo? Tranquilo até aqui? Beleza. Para a gente estudar acidez e basicidade, a gente vai ter que introduzir o conceito, que é o conceito de potencial hidrogeniônico e hidroxiliônico. É um nome difícil, mas é um nome técnico do pH. pH é mais fácil de falar. O P de alguma coisa equivale a menos log da concentração
dessa coisa. Por exemplo, P de X é igual a menos log da concentração de X. Normalmente a gente utiliza, a maioria das vezes a gente utiliza apenas o cálculo da concentração de H+, e da concentração de OH-. Mas para quem for estudar mais especificamente isso na faculdade, lembrando que o objetivo de todo esse trabalho que a gente está fazendo é ingressar na faculdade, e se vocês forem estudar em alguma área que vá trabalhar com química ou engenharia, em que tem um químico um pouco mais profundo, vocês vão calcular o P de outras coisas. Mas para nível de ensino médio e vestibular, a gente vai se concentrar em estudar o P da concentração de H+, e da concentração de OH-, certo? Para o estudo de acidez e basicidade. Como que a gente vai fazer isso? Para a gente compreender a acidez e basicidade a partir da concentração de H+ e de OH-, a gente calcula o potencial hidrogeniônico, o pH, que é igual a menos log da concentração de H+, e potencial hidroxiliônico, POH, que é igual a menos log da concentração de OH-. Essas formulinhas, as duas, elas são extremamente importantes para o vestibular. Mas eu vou dar um pouquinho mais de destaque para a do pH. pH é igual a menos log concentração de H+. Não que o POH não seja importante, é que um pouco mais para frente a gente vai ver que quando você tem o valor de um deles, é muito fácil chegar no valor do outro. Se eu tenho o valor do pH, é fácil chegar no valor do POH, e se eu tenho o valor do POH, é fácil chegar no valor do pH. E os vestibulares costumam cobrar um pouquinho mais o pH do que o POH, mas é bom que a gente saiba os dois para não ser pego de surpresa quando a gente for fazer a prova, certo? Beleza. Vamos relembrar um pouquinho de logaritmo, porque a gente está tratando de logaritmo, a forma utiliza logaritmo e ela é considerada um certo receio dos alunos quando eles estão estudando no ensino médio para prestar vestibular. Trabalhar com logaritmo, apesar de ser um tabu entre os alunos, não é difícil. E para resolver os exercícios de química, é preciso recordar algumas regras, certo? Quais são as principais regras que eu vou lembrar para vocês? Bem, eu fiz uma lista aqui de algumas regras que é muito bom vocês memorizarem, vocês terem elas em mente. Quando vocês estiverem fazendo as contas nos exercícios de vocês sobre o logaritmo, vocês podem buscar aqui, nessa lista de regras que eu coloquei, log de B na base A igual a C. Isso significa que A elevado a C é igual a B. Essa é a definição de um logaritmo. Log de B é igual a C. Log de B sem base discriminada quer dizer que a base vale 10. Isso é importante lembrar também. Eu tenho outra regra aqui. Log de B vezes C na base A é igual a log de B na base A mais log de C na base A, assim como log de B dividido por C na base A é igual a log de B na base A menos log de C na base A, e log de B na base A vezes log de A na base B é igual a 1. Se vocês estiverem realmente com muita dificuldade com o logaritmo para fazer os exercícios, o que é normal, e vocês não estão conseguindo encontrar material para recordar ou aprender esse conteúdo, se vocês não tiverem visto em matemática ainda, podem procurar a professora Thaís, ela me informa e eu posso gravar para vocês uma aulinha só para trabalhar com a parte matemática do logaritmo, e a gente utiliza uns exemplos de química, certo? Mas não tem receio. Se vocês decorarem essas regrinhas, se vocês souberem entenderem essas regrinhas, vocês vão ver que os exercícios são bastante simples de resolver. Logaritmo, as regras assustam um pouco, mas a partir do momento que você domina as regrinhas, eles ficam bastante pouco complexos. A gente vai resolver os exemplos e eu vou mostrar isso. Bem, agora o objetivo dessa aula, do nosso estudo, está focado nisso. pH, POH e o meio. O valor do pH e do POH permite identificar se o meio é neutro, ácido ou básico. E como a gente já falou, para água pura 25 graus Celsius, a concentração de H+ é igual à concentração de OH- e vale 10 elevado a menos 7, certo? Isso aqui é importante vocês saberem. Eu coloquei várias vezes nos slides porque é uma coisa boa para vocês terem em mente. Assim, é possível determinar o pH e o POH da água pura nessas condições. Como que a gente faz isso? Bem, concentração de H+ é igual a concentração de OH-, que é igual a 10 elevado a menos 7. Acredito que vocês já estejam familiarizados com a notação. Se eu coloco uma substância dentro de chaves na química, isso quer dizer concentração daquilo.
H+, esse H+, em chaves, quer dizer concentração de H+. OH- em chaves, quer dizer concentração de OH-. Como é que eu calculo isso? Qual é a fórmula do pH? pH é igual a menos log da concentração de H+, ou seja, é igual a menos log de 10 elevado a menos 7. Menos log de 10 elevado a menos 7, uma das regrinhas que eu tenho para logaritmo é que se o número que eu estou calculando o logaritmo tiver um expoente, eu posso multiplicar esse expoente pelo valor do logaritmo. Ou seja, o menos 7 é o expoente do 10, eu posso tirar ele do expoente de 10 e multiplicar o meu logaritmo. Eu jogo o menos 7 para multiplicar tudo que eu tenho. Então fica menos 7, que multiplica log de 10. Log de 10, na base 10, porque quando não tem base mostrando ela vale 10, quer dizer 1. Porque o que eu estou falando de log de 10 na base 10? Existe um número que, se eu pegar esse número, pegar 10, e elevar a potência desse número, dá 10. Ou seja, 10 elevado a um número é 10. Que número é esse? 1. 10 elevado a 1 é igual a 10, certo? Log de 10 é 1. Portanto, 7 log de 10 é igual a 7 vezes 1, que é igual a 7. Ou seja, o pH é igual a 7. Caso vocês estejam tendo um pouco de dificuldade de entender como é que segue as contas para a gente chegar nesse valor de pH, eu sugiro vocês pararem um pouco, reverem um pouco o conceito de logaritmo e irem vendo passo a passo e tentar chegar vocês no resultado das contas que a gente está fazendo no decorrer da aula, certo? Não é difícil de fazer, vocês vão gastar um pouquinho de tempo para conseguir se familiarizar um pouquinho com as regras do logaritmo, mas vai ser uma ferramenta poderosa e vão ser questões que vocês não vão perder quando vocês estiverem fazendo a prova do vestibular, que é o objetivo disso tudo que a gente está estudando, ok? Beleza. Ok. Também é possível determinar o POH. Como é que a gente memoriza como é que a gente determina o POH? A regra é exatamente a mesma para você fazer a conta do pH. POH é igual a menos log da concentração de OH-, que é menos log de 10 elevado a menos 7. O menos 7, que é o expoente de 10, multiplica o logaritmo, menos 7 log de 10 é igual a 7 log de 10, que é igual a 7 vezes 1, que é igual a 7. O POH vale 7. Assim como o pH, o POH também vai valer 7 para água pura. Certo? Beleza. Tem um outro macetezinho que é importante, que dá para a gente utilizar, tem que utilizar com certo cuidado, e eu vou explicar por quê. Se vocês prestarem atenção, a concentração do H+, é igual a 10 elevado a menos 7, certo? O 10 tem um expoente de menos 7. Quando eu estou calculando o pH e o POH, o valor, nesse caso, sempre vai ser o expoente do 10 na concentração, o expoente do 10 na concentração, com o sinal invertido. Por exemplo, o expoente desse caso é 10 elevado a menos 7. O pH e o POH, eles valem 7, que é o expoente do 10, só que com o sinal invertido. Era menos 7, agora passa a ser 7 positivo. Eu não posso... Quando que isso é válido? Isso é válido se eu só tenho 10. Por exemplo, se a concentração de H+ for igual a 3 vezes 10 a menos 7, eu não posso fazer isso. Não posso. Porém, se a concentração de H+ for 10 elevado a menos 3, como é o próximo exemplo que a gente vai ver, eu posso dizer que o pH vale 3. Certo? Conforme a gente for seguindo na aula, e revejam todas as contas que a gente vai fazendo e vocês vão ver que isso é uma coisa válida para a gente dizer, que é simples a gente poder aceitar isso e agiliza fazer as contas quando a gente está numa situação, numa prova em que você tem tempo para fazer tudo. Beleza. No meio ácido, a concentração de H+ é maior que a de OH-. A gente definiu isso, só uma regra. Agora, vamos supor que a concentração de H+ seja de 10 elevado a menos 3. E note que 10 elevado a menos 3 é maior que 10 elevado a menos 7.
que é o valor da concentração de H+ em um meio neutro. Se você não conseguiu perceber que 10 elevado a menos 3 é maior que 10 elevado a menos 7, eu sugiro você pausar um pouco aqui, procurar nas aulas de matemática os conceitos que você tem de potência, o que é uma potência negativa, como que eu interpreto isso, e tentar enxergar por que 10 elevado a menos 3 é maior do que 10 elevado a menos 7. De novo, se vocês estiverem tendo muita dificuldade para fazer operação matemática em potência, procurem a professora Thaís e ela vai poder ajudar vocês, e ela mesmo pode encaminhar as dúvidas para que a gente consiga trabalhar algum vídeo, alguma coisa, para vocês efetuarem as contas com potência, que é super fácil também. Vamos seguir aqui. Como é que eu calculo o pH de uma concentração de H+ de 10 elevado a menos 3? pH é igual a menos log da concentração de H+, ou seja, menos log de 10 elevado a menos 3. O menos 3, que é a potência do log que eu estou calculando, passa multiplicando todo o logaritmo. Menos 3 é igual ao logaritmo de 10, log de 10 vale 1, menos 3 vale 3, porque senão menos com menos dá mais. Então o pH nessa situação é igual a 3, certo? Ok. É possível descobrir a concentração do OH- quando a gente sabe a concentração do H+. Lá do comecinho da aula, a gente falou que Kw é igual a concentração de H+ vezes a concentração de OH-, e que isso vale 10 elevado a menos. Se a concentração do H+ é igual a 10 elevado a menos 3, 10 elevado a menos 3 vezes concentração de OH- é igual a 10 elevado a menos 14. Fazendo essa conta, eu chego que a concentração de OH- é igual a 10 elevado a menos 11. Agora que eu sei a concentração de OH-, eu consigo calcular o POH. POH igual a menos log da concentração de OH-, que é igual a menos log de 10 elevado a menos 11. Ou seja, o POH é igual a 11. Lembra que eu falei que se eu estou trabalhando só com 10 em um expoente, se eu não tiver nenhum número multiplicando 10 e o expoente, eu posso dizer que o pH e o POH é o próprio expoente com sinal invertido. Nesse caso, a concentração de OH- era 10 elevado a menos 11. Isso quer dizer que o meu POH vai ser igual a 11. Certo? Beleza. Agora, no meio básico, a concentração de OH- é maior que a de H+. Vamos supor que a concentração de H+ seja de 10 elevado a menos 10. Repara que 10 elevado a menos 10 é menor que 10 elevado a menos 7, que é o valor da concentração de H+ em um meio neutro. Ou seja, eu tenho menos H+ em um meio básico do que eu teria em um meio neutro, certo? Como que a gente calcula esse pH? pH é igual a menos log da concentração de H+, que é igual a menos log de 10 elevado a menos 10, que vale 10. Para essa situação, o pH vale 10. Determinando o POH para a concentração de H+ igual a 10 elevado a menos 10. Se o Kw é igual à concentração de H+ vezes OH-, que é igual a 10 a menos 14, eu vou chegar aqui a concentração de OH- é igual a 10 a menos 4. Calculando o POH, menos log da concentração de OH-, que é igual a menos log de 10 elevado a menos 4, eu encontro que o POH é igual a 4. Super simples. Se vocês prestarem atenção nos exemplos que a gente fez, vocês vão perceber que a soma de pH mais POH sempre é 14. Isso é uma maneira super rápida de eu encontrar o POH ou o pH quando eu tenho o valor do outro. Se eu tenho o valor do pH, eu consigo descobrir o POH com facilidade. Se eu tenho o valor do POH, eu consigo descobrir o pH com facilidade. Eu não preciso fazer aquela continha com o Kw e tal. Evita de eu fazer de eu cometer um erro, uma bobagemzinha na conta e perder uma questão por idiotice. Certo? Agora vamos listar os dados que a gente calculou para analisar alguns detalhes. Concentração de H+, concentração de OH-, o valor do pH, o valor do POH e o meio. Concentração de H+, 10 a menos 7, 10 a menos 3 e 10 a menos 10. E de OH-, 10 a menos 7, 10 a menos 11, 10 a menos 4.
Como eu falei para vocês anteriormente, se eu estou trabalhando só com o 10 e a potência, o pH e o pOH equivale ao expoente do H+, ou do H-. Nessa tabelinha fica super fácil de enxergar isso. E quando eu tenho um meio neutro, o meu pH e o meu pOH eles vão ter o mesmo valor, que é 7, certo? Lembrando que a soma de pH mais pOH equivale a 14. Como vocês podem ver, se o pH é menor que 7, o meio é ácido. E se o pH é maior que 7, o meio é básico. Isso aqui é super importante para vocês saberem. Muito importante. Muito importante. Na escalinha do pH, se o valor do pH for abaixo de 7, o meio é ácido. Se o pH for acima de 7, o meio é básico. E outra coisa que é super importante de citar aqui, para quem vai prestar curso de exatas no final do ano, que tem a prova de segunda fase dissertativa de química, note que você escrever ou você falar que o pH é ácido e o pH é básico não é considerado algo muito correto. Não é considerado bem visto pelo seu avaliador. O valor do pH a gente está falando de valor. Então, ele é alto ou ele é baixo. O que seria um pH alto? Acima de 7. O pH baixo, abaixo de 7. Um pH abaixo de 7, o meio é ácido. O pH acima de 7, o meio é básico. Eu falo de acidez e basicidade pro meio. Em relação ao pH e o pOH, eu falo de valor. O pH é alto, o pH é baixo. O meio é básico ou o meio é ácido. Ok? Isso é para quem vai realmente para prestar uma prova que eu vou ter que um dos requisitos vai ser uma prova específica de química e eu vou ter que escrever. E é importante a gente escrever de um jeito mais vistoso, vamos dizer assim, para a gente, que o nosso objetivo é convencer o avaliador que a gente tem condição intelectual de ingressar numa faculdade. Ok? Beleza. Outra coisa também que vale citar é que quanto ao pOH, a regra é o contrário. Se for maior que 7, o meio é ácido. Se menor que 7, o meio é básico. Para vocês não fazerem bobagem, para vocês não se confundirem, eu sugiro vocês memorizarem a regra do pH, que ela é mais importante. A regra do pH. pH abaixo de 7, meio ácido. pH acima de 7, meio básico. E se o exercício te der o pOH e pedir o meio, eu sugiro que vocês determinem o pH e com o valor do pH eu sei dizer se o meio é neutro, ácido ou básico, certo? É muito mais fácil vocês saberem isso do que vocês se confundirem com as regras, mas eu só coloquei aqui porque isso aqui é importante citar e vocês sabem que existe esse conteúdo, certo? Isso vai encerrar a parte teórica da nossa aula de hoje. A gente vai realizar a tarefa mínima, que é super rápido, super simples, e eu tenho certeza que vocês não vão ter dificuldade. Só vou abrir aqui um instante os slides da tarefa mínima, para a gente poder prosseguir com a nossa aula. Não vai tomar muito tempo de vocês. Exercício sobre pH. Primeiro, considere os itens a seguir. Para cada um, determine o pH e indique se a solução é ácida, básica ou neutra. Admita a temperatura de 25 graus Celsius e cada W, constante de equilíbrio da água, 10 a menos 14. A bile, secretada pelo fígado, tem concentração de H+, igual a 10 elevado a menos 8 mol por litro. Certo? Isso quer dizer que a concentração de H+ é 10 elevado a menos 8. Como é que eu calculo o pH? pH é igual a menos log da concentração de H+. Ou seja, o pH é igual a menos log de 10 elevado a menos 8, que se eu fazer essa continha, eu vou chegar que é igual a 8. Lembrando que se o pH tem valor acima de 7, o meio é básico. Se o pH tem valor abaixo de 7, o meio é ácido. Se ele tem valor 7, o meio é neutro, certo? Nesse caso, o meio é básico. Ok? Acredito que a gente não tenha nenhuma dificuldade até aqui. B. Suco gástrico, secretado pelo estômago e tem concentração de HCl igual a 0,1 mol por litro. Uma coisa que a gente precisa ter noção a essa altura
é do que é um ácido forte, um ácido fraco, uma base forte, uma base fraca. O que a gente chama de ácido forte é aquele ácido que, quando eu coloco ele em água, praticamente ele inteiro vira H+, mais o seu ânion. O HCl, quando eu coloco ele em água, praticamente todo HCl que eu coloquei vai virar H+, mais Cl-. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a concentração de HCl vai ser igual à concentração de H+, porque todo HCl virou H+. Isso aqui é super importante. Quando a gente está falando de um ácido fraco, isso não acontece. A concentração inicial que eu tinha do ácido fraco, exemplo é o ácido acético, que a gente vai trabalhar com ele no exercício mais para frente, nem todo ácido acético, quando eu coloco em água, vira H+. Esse equilíbrio ele é mais próximo para você ter ácido acético do que você ter acetato mais H+, certo? A gente vai ver mais para frente, tem um exercício que fala sobre isso e vai ficar bem claro isso para a gente. Já o HCl não. Todo HCl que eu coloco vai virar H+. Então eu posso considerar que a minha concentração de H+, que é um ácido forte, é igual à concentração de HCl. Ou seja, a concentração de H+, é igual a 0,1 mol por litro. Ou seja, 10 elevado a menos 1. Se vocês têm alguma dificuldade em observar que 0,1 é igual a 10 elevado a menos 1, a regra é super simples. Para cada número que eu tenho depois da vírgula, eu aumento o meu expoente do 10. Por exemplo, 0,01 seria 10 elevado a menos 2, porque eu tenho duas casas depois da vírgula. 0,001, três números depois da vírgula, seria 10 elevado a menos 3. Isso aqui é super simples. 0,1, então, é 10 elevado a menos 1. Concentração de H+ é igual a 10 elevado a menos 1, pH é igual a menos log da concentração de H+, pH é igual a menos log de 10 elevado a menos 1, ou seja, o pH é igual a 1. pH igual a 1 é abaixo de 7, portanto, o meio é ácido. Produtos de limpeza contendo amoníaco com concentração de íons OH- igual a 0,001 mol por litro. A concentração de OH- que ele me deu agora é igual a 0,001 mol por litro, ou seja, 10 elevado a menos 3, certo? O POH é igual a menos log da concentração de OH-, ou seja, menos log de 10 elevado a menos 3, ou seja, o POH é igual a 3. Lembrando daquela regrinha que pH mais POH é igual a 14, eu consigo descobrir o pH. E assim, eu vou chegar que o pH tem valor 11. pH é igual a 11. Se o pH é igual a 11, pH acima de 7 é meio básico. Ou seja, essa solução, esse meio, é básico. Tranquilo? Próximo exercício. Solução de hidróxido de sódio NaOH tem concentração de base igual a 0,1 mol por litro. O NaOH ele segue a mesma regra do HCl que eu falei anteriormente. Ele é considerado uma base forte. Então, a concentração de NaOH é a mesma, eu posso considerar a mesma de OH-. Porque quando eu coloco NaOH em solução aquosa, praticamente todo NaOH vai virar Na mais OH-, certo? E isso possui valor 0,1 mol por litro, é o exercício que está me dando. pH mais POH é igual a 14. Eu determino o POH, POH é igual a menos log da concentração de OH-, ou seja, menos log de 10 elevado a menos 1, o POH vale 1. Se o POH vale 1, pH é igual a 14 menos POH, pH é igual a 13. Se o pH é 13, pH acima de 7, quer dizer que o meio é básico, certo? Então, essa solução de hidróxido de sódio, como a gente já poderia esperar, porque é uma solução de uma base, tem o meio, tem pH igual a 13, isso significa que o meio é básico. Beleza. Considere os sistemas abaixo e seus respectivos valores de pH. Café, pH igual a 5, refrigerante, pH igual a 4. Qual desses produtos é o mais ácido? Justifique. Bem, como é que eu defino qual é o mais ácido, qual é o menos ácido? O mais ácido é aquele que tem maior
concentração de H+. Quando a gente está falando da escala de pH, a gente sabe que o pH 7 é o pH do meio neutro. E conforme eu vou abaixando o meu pH, o meio vai ficando mais ácido. O pH 5 é mais ácido que o meio do pH 6. O meio do pH 3 é mais ácido que o meio do pH 4. Então, se eu tenho pH 4 e pH 5, quanto mais baixo o valor do pH, mais ácido é o meio. Nesse caso, o pH mais baixo é do refrigerante. Por isso, ele é o mais ácido. Quantas vezes um produto é mais ácido que o outro? Bem, se pH de um é 4, isso quer dizer que a concentração de H+ é 10 elevado a menos 4. Tem a continha aqui para vocês verem como é que chega nisso. Para o café, onde o pH é 5, eu fiz a conta aqui, você chega que a concentração de H+ é igual a 10 elevado a menos 5. Para eu descobrir quantas vezes, é só fazer. Concentração de H+ do refrigerante é igual a um X, que é quantas vezes, né? A concentração do café. Fazendo essa conta, eu vou chegar que X é igual a 10. Isso é uma coisa que vocês podem saber, o pH é uma escala logarítmica. Ou seja, para cada valor de pH que eu tenho de diferença, existe a diferença de 10 vezes. Por exemplo, do refrigerante para o café, a diferença de pH deles é de apenas um ponto, certo? Um é 5, outro é 4. Só que pela escala logarítmica, isso quer dizer que a acidez do refrigerante é 10 vezes maior do que a do café. Se fosse, por exemplo, se eu tivesse, por exemplo, uma substância cujo pH era 3 e eu tenho café que o pH é 5, a diferença deles é de 2 pontos na escala de pH. Só que, para acidez, cada ponto equivale a 10. Ou seja, se um pH fosse 3 e o outro pH fosse 5, eu teria 2 pontos que se multiplicariam, que valem 10. 10 vezes 10, 100. Se a minha diferença de pH é 2, quer dizer que a diferença de acidez ou de basicidade é de 100 vezes. Se a diferença de pH for 3, quer dizer que a diferença de acidez e basicidade é de 1000 pontos. E assim vai, certo? Beleza. Exercício 3. O pH do plasma sanguíneo em condições normais varia de 7,35 a 7,45 e é mantido nessa faixa principalmente devido ao equilíbrio representado por CO2 mais H2O em equilíbrio com H+, mais HCO3. Em determinadas circunstâncias, o pH do plasma pode sair dessa faixa. Quando o choro prolongado, em que ocorre uma respiração rápida e profunda, a hiperventilação, o pH do sangue aumenta ou diminui. Justifique. Bem, se você aumentar a quantidade, se você está hiperventilando, se você está respirando muito rápido, isso quer dizer que você vai aumentar a quantidade de oxigênio que o seu corpo está absorvendo. Aumentando a quantidade de oxigênio, você vai diminuir a quantidade de CO2, certo? De biologia, se vocês não estudarem isso, é bom dar uma olhada. O ciclo da respiração consiste em você absorver oxigênio e eliminar CO2. Se eu estou recebendo bastante oxigênio, quer dizer que eu estou eliminando do meu corpo, que eu estou expulsando do meu corpo o CO2, certo? Se você diminuir a quantidade do CO2, automaticamente você está diminuindo a quantidade do H+, por causa da própria regrinha da constante de equilíbrio, certo? Se eu diminuo a quantidade de reagente, consequentemente eu vou ter uma menor quantidade de produto. No equilíbrio, se eu tenho uma quantidade menor da primeira parte, eu vou ter uma quantidade menor da segunda parte. Se eu diminuo a quantidade de H+, quer dizer que eu estou diminuindo a concentração de H+. Diminuindo a concentração de H+, eu estou diminuindo a acidez do meio. Lembra que a gente falou que a acidez tem tudo a ver com aumento na concentração de H+? Se eu diminuir a quantidade de H+, eu estou diminuindo a acidez do meio. Se eu diminuo a acidez, se eu estou deixando o meio mais básico, né? Isso quer dizer que o valor do pH vai aumentar. Tá bom? O pH do sangue aumenta ou diminui? Nesse caso, o pH do sangue aumenta. Tranquilo? Beleza. Sabões são sais de ácido carboxílicos de cadeia longa utilizados com a finalidade de facilitar, durante processos de lavagem, a remoção de substâncias de baixa solubilidade em água, por exemplo, óleos e gorduras. A figura a seguir representa a estrutura de uma molécula de sabão.
Em solução, os ânions de sabão podem hidrolisar a água e, desse modo, formar ácido carboxílico correspondente. Por exemplo, para o estearato de sódio é estabelecido o seguinte equilíbrio. Uma vez que o ácido carboxílico formado é pouco solúvel em água e menos eficiente na remoção de gorduras, o pH do meio deve ser controlado de maneira a evitar que o equilíbrio acima seja deslocado para a direita. Como é que eu analiso aqui? Eu não quero que se forme ácido carboxílico, porque ele é menos eficiente na remoção de gordura. Com base nas informações do texto, é correto concluir que os sabões atuam de maneira. Beleza. O ácido carboxílico ele não é interessante para mim. Imagina que você tenha os ânions do sabão no meio. O CH3, CH216, CO-. Ele vai formar o ácido carboxílico, ou seja, ele vai absorver um hidrogênio para ele, formar o ácido carboxílico, ele vai pegar um hidrogênio para ele, porque se vocês observarem no equilíbrio, a diferença entre o ânion e o ácido carboxílico é só o hidrogênio, certo? A presença de um hidrogênio. Para que ele não queira pegar esse hidrogênio para ele, o meu meio não pode ter H+ sobrando. Qual meio que tem uma grande concentração de H+? O meio que tem uma grande concentração de H+ é o meio ácido. E eu não quero que isso aconteça. O meio ácido vai me permitir formar um ácido carboxílico. Se eu não quero que isso aconteça, o meu sabão ele vai funcionar em um meio que não é ácido, ou seja, um meio básico. Qual que é a resposta? A resposta é que os sabões atuam de maneira mais eficiente em pH básico, em meio básico, tá bom? Conforme está o enunciado aqui do exercício, eu não gosto um pouco dessa definição de pH ácido, pH básico, mas tudo bem. O pH é elevado, ou seja, o meio é básico. Tranquilo, super fácil esse exercício do Enem, não tem erro. Uma solução de HCl de pH igual a 2 em volume de 10 centímetros cúbicos foi diluída com água suficiente para completar um balão volumétrico de 100 centímetros cúbicos. Qual o valor do pH da solução final? Bem, para esse exercício, é bom a gente não trabalhar com centímetro cúbico. O exercício aplica uma dificuldade a mais, que ele me dá o volume em centímetros cúbicos. Como é que eu transformo esse volume em litros? Eu faço uma regrinha de 3. Se 1 litro equivale a 1.000 centímetros cúbicos, é um valor que eu não sei em litros, vai equivaler a 10 centímetros cúbicos ou a 100 centímetros cúbicos. Se eu fizer essa conta, eu vou chegar que a concentração eu vou chegar que 10 centímetros cúbicos equivale a 0,01 litros, e eu vou chegar que 100 centímetros cúbicos equivalem a 0,1 litros, certo? Se vocês estão tendo dificuldade com esse tipo de conta, eu sugiro vocês pausarem um pouco, voltar um pouco naquela parte de estequiometria, essas coisas que vocês já devem ter visto, concentração e tal, e reverem um pouco como é que eu trabalho com essas diferenças de volume. Novamente, se vocês tiverem dificuldade, é só procurar a professora que ela vai tirar qualquer dúvida que vocês têm. O exercício me informa também que o pH é igual a 2, ou seja, menos log da concentração de H+ é igual a 2. Fazendo a conta, eu vou chegar que a concentração de H+ é igual a 10 elevado a menos 2. Existe uma formulinha que eu tenho que utilizar aqui, daquela parte de concentração, que volume inicial vezes concentração inicial é igual a volume final vezes concentração final, certo? Resolvendo isso, eu vou chegar que a concentração de H+ final é igual a 10 elevado a menos 3. Ou seja, o meu novo pH vai ser de menos log da concentração de 10 elevado a menos 3. O pH da solução final vai ser igual a 3, certo? Eu sugiro vocês, eu não facilitei tanto assim explicando como é que faz cada partinha da conta, exatamente para que vocês tenham a oportunidade de praticar e refletir como que eu faço a parte matemática disso, que não é difícil. E por fim, o último exercício. As duas soluções aquosas, A e B, na mesma temperatura, possuem o mesmo valor de pH. A composição inicial de cada solução está indicada no esquema abaixo. HCl 0,01 mol por litro e ácido acético X mol por litro. O ácido acético é um ácido fraco que possui constante de ionização igual a 2 vezes 10 a menos 4. Levando-se em conta que a concentração inicial e a concentração no equilíbrio do ácido acético são praticamente as mesmas, determine o valor de X.
Como é que a gente faz isso? Primeiro, as duas soluções possuem o mesmo valor de pH, ou seja, as duas soluções possuem o mesmo valor da concentração de H+. Se o HCl, que é um ácido forte, eu posso dizer que a concentração da HCl é igual à concentração de H+, isso aqui é um negócio que tem que estar massificado na cabeça de vocês, e vale 10 elevado a menos 2, certo? Se o pH vale, como o enunciado me deu, desculpa, o enunciado não dá o pH, ele me dá a concentração de HCl. Isso quer dizer que a concentração de HCl é a mesma da concentração de H+, que é igual a 10 elevado a menos 2. Isso quer dizer que o meu ácido acético também possui concentração de H+, de 10 elevado a menos 2. Porque o pH é o mesmo, quer dizer que a concentração de H+, é o mesmo. Então, para os dois exemplos, eu chego que a concentração de H+, é igual a 10 elevado a menos 2. Presta atenção. O equilíbrio do ácido acético é ácido acético em equilíbrio com acetato mais H+. Ou seja, a quantidade de HCCOO-, o acetato que eu tenho, vai ser a mesma quantidade que eu tenho de H+. Porque o hidrogênio ele se soltou do ácido acético, formando o acetato mais o H+. Então não tem como eu ter mais hidrogênio ou mais acetato, porque era um ácido acético que parte dele virou acetato, parte dele virou H+. Por isso, a concentração do meu acetato, H3CCOO-, vai ser a mesma de concentração de H+, certo? Concentração do acetato também vai ser 10 elevado a menos 2. E ele me dá a constante, o enunciado me dá a constante de ionização, que é igual a 2 vezes 10 a menos 4. Para quem está olhando no celular, talvez fique um pouquinho ruim de ver. Mas, aqui, ó, o ácido acético é um ácido fraco que possui constante de ionização igual a 2 vezes 10 a menos 4. Está no enunciado. Essa constante de ionização eu vou chamar de Ka, 2 vezes 10 a menos 4. Relembrando um pouquinho de equilíbrio que vocês viram na aula anterior, a constante de equilíbrio é igual à concentração do a concentração da parte final do meu equilíbrio dividido pelo início do meu equilíbrio. A gente pode interpretar um equilíbrio como uma reação, não é errado, de certa forma, a gente tem que saber que é algo dinâmico, que fica indo e voltando pela reação, mas para facilitar a gente entender a fórmula, seria a parte de cima, a concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. Nesse caso, seria a concentração do acetato vezes a concentração do H+, dividido pela concentração do ácido acético. Fazendo essa conta, eu vou chegar a substituir nos valores que 10 a menos 2 vezes 10 a menos 2 é igual a 2 vezes 10 a menos 14, dividido pela concentração do ácido acético. Isolando o ácido acético em um dos meios, eu vou chegar aqui, a concentração do ácido acético é igual a 10 elevado a menos 4, dividido por 2 vezes 10 elevado a menos 4. 10 a menos 4 com 10 a menos 4 cortam os valores, a concentração do ácido acético é igual a 1 dividido por 2, que é 0,5 mols por litro. Novamente, se vocês estão tendo dificuldade de interpretar a parte matemática, não tem problema, o objetivo é que vocês peguem um papel, uma caneta ou uma lapiseira e resolvam a parte da matemática que vocês vão chegar nas respostas sem dificuldades. Qualquer dúvida, procurem a professora que ela pode sanar sem problemas. Bem, a gente encerra aqui. Queria agradecer a atenção de vocês e que vocês estudem bastante, façam os exercícios, que o final do ano está chegando, a prova do vestibular está chegando, e é uma oportunidade de vocês ingressarem numa boa universidade, ok? Qualquer dúvida, procurem a professora, ou podem até, ela vai oferecer os meios para me procurar, caso vocês desejem tirar alguma dúvida comigo, e a gente pode seguir com o curso de vocês. Muito obrigado, pessoal, boa tarde e bons estudos.